Bom, boa tarde a todos então. Hoje a gente vai conversar sobre dois contos, né? Um deles é do Ítalo Calvino, que está num livro chamado As Cosmicômicas, e o conto se chama A Distância da Lua, que é o primeiro conto do livro, né? Então, e o segundo, né, se chama Usher 2, que é do Ray Bradbury. Está no livro As Crônicas Marcianas, né? Sendo que a respeito desse livro, As Crônicas Marcianas, a gente já conversou sobre três crônicas, que são a segunda, a quarta e a sexta do livro, né? Então, isso foi no dia 1º de julho, né, de 2021, e então quem tiver interesse pode, que estiver assistindo, né, o vídeo, pode olhar de novo lá o do dia 1º de julho, né, que a gente conversou sobre as crônicas Ila, Os Homens da Terra e a Terceira Expedição, né? E daí hoje a gente vai conversar sobre essa Usher 2, sendo que eu pedi já para o João Vitor fazer a introdução dessa conversa, porque foi ele que sugeriu, né? Tá bom? Então, a respeito do Ítalo Calvino, eu dei uma pesquisada, né? E eu vou começar falando rapidamente a respeito das fases da obra dele, né? Da obra ficcional dele, né? Então, ele é um escritor que a gente, no curso de letras, eu pelo menos, né? Na minha experiência como estudante da área de letras, eu li mais os textos ensaísticos, né, do Ítalo Calvino, como, por exemplo, Por que ler os clássicos? Ou então, Seis propostas para o próximo milênio, né? Eu não sei se vocês também, na experiência como alunos de graduação, leram esses textos, né? Mas, por exemplo, esse Por que ler os clássicos é um texto teórico, né? Ou ensaístico, que é muito marcante assim para o Plínio leu. Então, pois é um texto muito marcante que até a gente absorve as ideias e nem sabe, às vezes, nem lembra direito de onde foi que a gente tirou aquilo, né? Da Ana Arguello. Uhum. Pois é. O, uhum, esse dos clássicos. É marcante porque tem algumas ideias que a gente fala, pô, assim, passa a incorporar e até, pelo menos comigo, foi assim, né? Eu pensava isso depois de ter lido e, e nem me lembrava que era desse texto específico, né? Como, por exemplo, ele diz assim, um clássico é um texto que a gente nunca lê pela primeira vez, né? E por que a gente nunca lê pela primeira vez? Porque mesmo não tendo lido, a gente sabe algo a respeito dele, de tanto que se fala a respeito dele, né? Por exemplo, o Dom Quixote, né, o texto Dom Quixote, mesmo que a gente não tenha lido, né, alguma coisa a gente sabe a respeito do Dom Quixote, né? Alguma coisa a gente sabe a respeito, por exemplo, do Édipo Rei, né, ou da Divina Comédia, né? E então é sempre um clássico é um texto que a gente nunca lê pela primeira vez, por um lado. Por outro lado, a gente sempre, quando a gente relê, a gente acaba descobrindo coisas novas, né? Então, cada leitura é uma leitura diferente, né?
Essa é uma das ideias que o Ítalo Calvino fala sobre os clássicos, né? Boa tarde, Gabriel. Então, mas assim, sobre pelo menos na minha experiência como estudante de letras, né? Eu nunca tinha lido nenhum texto ficcional do Ítalo Calvino, até que, como professor, eu acabei lendo, né? Eu li O Cavaleiro Inexistente, por exemplo, né? Que é um romance muito interessante, muito diferente, né? E daí, esse livro, As Cosmicômicas, né? Eu fui ler, como eu falei para vocês quando eu sugeri, né? Eu fui ler porque eu vi um curso de redação criativa, né? E a professora do curso indicava esse livro como uma das influências dela, né? As Cosmicômicas. Daí eu fui lá fuçar, né? E encontrei em PDF no site Ler Livros uma edição chamada Todas as Cosmicômicas, que inclusive essa edição é traduzida, né? Pelo Ivo Barroso, né? Que, se eu não me engano, faleceu recentemente, não foi? Enfim. Daí eu fui fazer uma pesquisa a respeito da trajetória do Ítalo Calvino enquanto ficcionista, né? Também, peraí, deixa eu ver aqui, tem um comentário algo interessante que ele diz, que os clássicos muitas vezes lidos numa certa idade pode muitas vezes ser muito mais compensativo. É verdade. Assim, a gente precisa de uma certa maturidade para ler, né? O o que eu ia dizer é assim, para nós, o Ítalo Calvino tem uma importância muito grande também, eu digo para nós que estudamos o fantástico, né? Porque ele organizou aquela coletânea de contos fantásticos do século XIX, né? Que é assim assim, para nós acaba sendo um clássico também, né? Eu estou salvando um print da tela aqui para registrar a frequência hoje, porque a Adriana deve ter tido algum problema aí. Tá. Tá bom, João. Bom, então, falando sobre o Ítalo Calvino, né? Ele é um escritor italiano, né? Ele escreve em italiano, né? Mas ele nasceu em Cuba, né? Porque os pais dele estavam em Cuba em 1923, que foi quando ele nasceu. E logo a família volta para a Itália, que é onde ele cresce, né? Mas ele também se muda para Paris e falece em Paris. Então, ele é italiano, mas ele tem uma certa identidade internacional aí, né? Bom, durante a Segunda Guerra ele está na Itália e ele se filia ao Partido Comunista para combater o fascismo, né? É uma coisa marcante na obra dele. Então, no início ele colabora para um jornal do Partido Comunista, né? Então ele começa a carreira de escritor dele dessa maneira, né? E daí eu li uma dissertação de mestrado, eu não li inteira, né? Não deu tempo, mas eu comecei a ler, muito boa a dissertação, né? Que que analisa as cosmicômicas, né? Mas eu só li o início para ver essa questão das fases da trajetória do Ítalo Calvino como escritor
de ficção, né? Escritor de literatura. Então, primeiro ele escreve uma obra chamada A Trilha dos Ninhos da Aranha. E essa primeira fase é considerada neorrealista, né? Ó, para eu não deixar de citar, a dissertação é da Bruna Fontes Ferraz. Foi defendida na UFMG, né? E muito bem escrita, né? Eu pretendo continuar lendo depois, né? E então, caso vocês tenham interesse, não é difícil de encontrar, né? Então, a primeira fase seria essa, do neorrealismo, né? Então, quem estuda assim a literatura brasileira, portuguesa, né, sabe que tanto a brasileira quanto a portuguesa tem uma espécie de neorrealismo, né? E curiosamente, o Brasil influencia a literatura portuguesa com os escritores da década de 30, né? Graciliano Ramos, por exemplo, né? Influencia os escritores portugueses que passam a se chamar neorrealistas. E na Itália também tem esse neorrealismo na década de 40, né? Que é uma coisa curiosa. Então, essa obra do Ítalo Calvino busca retratar o tema da guerra, só que visto sob o olhar infantil do protagonista chamado Pim, né? Então, né, nessa dissertação, a autora lembra de uma ideia do Ítalo Calvino, que está nos Seis Propostas para o Próximo Milênio, né? Em que ele fala que a respeito do objetivo de retratar a realidade, né? Faz um paralelo com o mito do Perseu e da Medusa, né? Que ele consegue matar a Medusa olhando o reflexo dela, né? E não olhando para ela diretamente, porque todo mundo que olha diretamente para ela se transforma numa pedra, né? Então, da mesma maneira, se pode pensar a respeito de como a literatura pode retratar a realidade, né? Então, aqui seria um exemplo, né? Ao invés de fazer um livro com tom de documentário, né? Para falar sobre o tema da guerra, ele cria um recurso narrativo de um protagonista infantil, né? E também outra coisa que ele faz é escrever as fábulas italianas, né? Ele faz assim esse serviço por encomenda, mas esse contato com as fábulas influenciaria a fase seguinte dele, que ela considera como fantástica, né? Então teriam três romances que depois, na década de 60, ou melhor, em 1960, são reunidos sob o título de Nossos Antepassados. E esses romances são fantásticos, né? De acordo com uma determinada concepção do fantástico do século XX, né? São esses três: o Visconde Partido ao Meio, o Barão nas Árvores e o Cavaleiro Inexistente. Então, esses romances eles são muito interessantes, né? Assim, é um fantástico marcado pela experiência com a linguagem, né? Assim, eu posso dizer especialmente do Cavaleiro Inexistente, né? Que assim é muito engraçado, né? E só é possível uma experiência com a linguagem. Assim, o que está sendo narrado só é possível através da palavra, né? Ou seja, não tem uma relação com a ideia de que
a literatura seja um retrato da realidade, certo? O David está falando, o Visconde partido ao meio. Eu pude ler em alguma disciplina, não lembro qual, mas gostei muito. Ah, que legal. Assim, talvez seja com o Marcelo, né? O Marcelo gosta muito do Ítalo Calvino. Por acaso eu li obrigatoriamente eu li pro Marcelo Bueno, Visconde Partido ao Meio. Aham. Ah, legal. Bom, Uma brisa medieval bem louca. o Cavaleiro Inexistente também é. E não por acaso chama Nossos Antepassados, né? Que a ideia tem alguma relação com a ideia do Dom Quixote, né? Que o Dom Quixote, o que é? A história de um fidalgo, né? Que fica lendo romance de cavalaria e tenta viver a realidade do romance de cavalaria no momento posterior, né? Dom Então, Quixote, eu só tenho a foto dele de uma amiga minha espanhola, de quando morava em Madrid, que ela queria montar, porque queria montar no cavalo, que a gente estava fazendo os passeios. bom, Dom Quixote é uma obra assim clássica que realmente vale a pena ler, né? E bom, mas voltando para o Ítalo Calvino aqui, a fase seguinte seria essa das cosmicômicas, que tem a ver com um estudo da ciência, né? E uma combinação da ciência com a ficção, com a imaginação, né? Então, vocês devem ter percebido que isso caracteriza, né, a história, o conto que a gente escolheu, né? E, e realmente é muito criativo, né, o modo como ele se apropria de ideias científicas, né, e partindo dessas ideias, imagina algo completamente surreal, né? E pelo que eu percebi, esse livro, Todas as Cosmicômicas, é uma reunião, né, de textos de várias edições, né, que vão aparecendo depois. Então, me parece que ele foi voltando a essa ideia de cosmicômicas, né, que basicamente tem a ver com a combinação entre ciência e ficção, né, e também tem um pouco de relação com a mitologia, né? Mitologia em que sentido? No sentido de encontrar explicação para as coisas como elas são, só que essa explicação ela está muito mais relacionada com a imaginação do que com a ciência propriamente dita, né? Então, nessa cosmicômica específica que a gente escolheu hoje, para discutir hoje, eu vou comentar a respeito disso, né? Tá. Daí, numa fase posterior, teria a ideia da metaliteratura, né? Ou seja, da literatura falando sobre ela mesma, né? Só que a autora da dissertação, né? Ela, ela vai ponderando que as coisas não são, embora ela esteja denominando ou descrevendo essas fases a partir de determinadas características, não é uma coisa completamente, como que eu posso dizer, exata, assim, né? Ah, porque essa fase é mais marcada pela metaliteratura, isso significa que a obra se volta só sobre ela mesma e não pensa na realidade, né? Não é exatamente assim, né? Mas essa seria a característica mais marcante desse período, né? Vamos dizer, certo? Então, as obras
mais importantes dessa fase seriam essas: As Cidades Invisíveis, O Castelo dos Destinos Cruzados e Ser um Viajante numa Noite de Inverno, né? Daí, por fim, a última obra, acho que é o último romance dele, que seria marcado mais por uma reflexão da relação entre o eu e o mundo, né? Mas a partir de elementos do cotidiano. Então, a obra central seria essa, Palomar, de 1983. Bom, agora, esse conto específico, o que eu percebi, né? Ele tem algumas fases, assim, ou fases não, ele tem uma espécie de estrutura, né? Ele parte de uma observação científica, né? Que é aquela ali a respeito da Lua, que é a distância da Lua, a distância entre a Lua e a Terra foi menor numa determinada época, ele fala, segundo George H. Darwin, né? E isso parece ser uma proposição científica, de fato. Não sei se é, né? E ele parte disso. Daí, um determinado personagem começa a falar a respeito dessa proposição, né? E o nome desse personagem já é algo completamente inusitado, né? Que é QFWFQ, né? Assim, algo que não dá nem para pronunciar, né? E daí, esse personagem cria uma situação, ou começa a falar de uma situação geral relacionada com essa proposição, ou seja, de que a Lua, numa determinada época, fosse mais próxima da Terra, né? Então, dá para imaginar assim, que o Calvino tenha pensado nessas fases, assim, né? Como seria se a Lua fosse mais próxima da Terra, mas muito mais próxima, a ponto de ser praticamente alcançável, né? Daí, a partir dessa situação, né, que ele imaginou, vai ter um conflito narrativo, né? E daí sim o personagem se coloca, o narrador se coloca como personagem mais diretamente quando esse conflito surge, né? E daí esse conflito vai sendo desenvolvido, né? Até o desfecho, que daí, como eu falei para vocês, tem uma relação com a mitologia. Em que sentido? No sentido em que se estabelece uma relação entre aquilo que a gente conhece hoje, né, e uma explicação para aquilo que para as coisas como são, né? Então, como se fosse assim, como acontece com o mito, por exemplo, né? No mito, como é? O mito é algo considerado anterior à ciência, né? E que busca uma explicação para as coisas como elas são, né? Só que essa explicação ela tem a ver com uma história ficcional, né? É assim que a gente pode, de alguma maneira, definir o que seja o mito, né? Então, por exemplo, eu vou explicar a origem de um determinado animal ou de uma determinada planta a partir de uma história que tem a ver com esses seres mitológicos aí, certo? Ou seja, essa é uma explicação anterior à explicação científica, né? Então, o que o Ítalo Calvino faz é como se fosse assim, um resgate do mito, mas de uma maneira completamente inusitada, né? E também ele ele utiliza a ciência, o conhecimento científico,
como uma espécie de inspiração para as histórias ficcionais dele, certo? Bom, dito isso, né, eu acho que a gente pode abrir para falar, para que vocês falem sobre as impressões de vocês, né, da leitura desse texto, né, e, e daí depois a gente conversa sobre a crônica cosmicômica, beleza? Ó, eu vou partir de uma pergunta, então. Eu fiz essas anotações aqui sobre esse conto, A Distância da Lua, né? Que ele parte de uma observação científica, que ele cria uma situação geral fictícia, e depois o narrador se coloca como personagem diante de um conflito, né? E depois tem um desfecho. E esse desfecho estabelece uma relação com o mundo real como o conhecemos, e que isso tem a ver com o mito. Eu fiz essa descrição da estrutura, vamos dizer assim, né? Então eu pergunto para vocês conseguem visualizar isso no texto que foi lido? Eu estou pensando mais uma questão, né? Como a mulher fica na lua e ela quer atrair o. Ah, eu esqueci se é primo ou irmão, Aham. mas o surdo lá. Né? Ela vai se tornando, eu pensei numa questão, né, dessa fertilidade para tentar atrair o amado, alguma coisa assim. Uma Sei. coisa bem mitológica, porque geralmente em mitologias a lua é mais associada a figuras femininas, pelo que eu entendo, em mitologias em geral pelo mundo. Peraí, desculpa, eu não entendi essa última coisa que você falou, Gabriel. É porque pelo que eu entendo de mitologia em geral, né, no mundo inteiro, geralmente a lua é mais associada à mulher, à fertilidade, enquanto o sol é mais associado ao homem, à virilidade do homem, ou às vezes talvez até à guerra, não sei, mas sabe, Sim, nessa questão mitológica que você falou, a primeira coisa que me veio na cabeça é o fato da mulher acabar lá e se tornando cada vez mais próxima da lua. sim, é verdade. Sim, a lua é mais associada ao feminino, sim, né? Pelo menos na mitologia grega, né? E o sol ao masculino, é verdade. E então a personagem que o Ítalo Calvino cria tem bastante a ver com a lua, nesse sentido que você está falando, sim, de, de atrair a atenção do protagonista, né? E é assim que termina o conto, né? Falando dos cães, né? Ah, os cães uivam para a lua cheia, assim como ele, né? Aliás, esse final é bastante lírico, né? E embora o texto seja predominantemente cômico, né? Então, termina assim, ó. Distinguia-se bem a forma do peito, dos braços, dos flancos, assim como agora a recordo, agora que a lua se tornou aquele círculo achatado e distante. E eu continuo sempre a buscá-la com o olhar, mal se mostra no céu o primeiro crescente. E quanto mais vai crescendo, mais imagino vê-la, ela ou qualquer coisa dela. Porém, nada mais que ela, em 100, em 1000 visões distintas. Ela que faz da lua a lua e que faz a cada plenilúnio os cães ladrarem a noite inteira e eu com eles, né? Então, é uma explicação para o efeito que a lua causa nos cães e no protagonista, né? Então, tem a ver com isso que eu quis mostrar na minha descrição, sim, Gabriel. Fala, Plínio, você levantou a mão?
Então, eu vou pegar as palavras do João Vitor e vou falar, professor, desculpa de decepcionar, mas eu também não li o texto, eu vou acrescentar também. Mas aí, quando o Gabriel fala da Lua, né, os gregos, né, na verdade, os egípcios, os mesopotâmicos, toda aquela gente ali, especialmente os gregos, claro, né, acabou que ficou para os gregos toda essa herança ocidental, mas o sagrado feminino ser atribuído à Lua ao sagrado feminino, dá-se pelas fases, né, as 4 semanas, daí as 4 semanas junto com o período de menstruação, né, e tal. Aí, assim, a Lua, para a astronomia, para a astrologia, mãe da astronomia, né, quer queira, quer não, né, a ciência um dia vai se render a isso, mas a Lua é a mãe da Terra, e o pai da Terra é o Sol. E aí você sabe que eu estou numa brisa já faz uns 5 anos estudando antropogênese, cosmogênese, numerologia, cabala, essas paradas todas aí. Mas vamos lá, segue, professor. Ô, Plínio, mas eu vou fazer uma observação. Eu não fico decepcionado com o fato de você não ler, porque eu sei que você não lê. Não é nada, nada de nada. Não, dos textos que eu proponho aqui para os encontros, que eu me lembre, você não leu nenhum, né? Você vem aqui curtir, mas tudo bem. Se eu te falar que eu comecei um curso de ciência e religião ontem, estou com 7 textos próximos das aulas, as aulas já estão gravadas, um doutorando em história lá da UFMG, tinha 1.595 pessoas ontem na live dele pelo YouTube, aí eu tenho que fazer as resenhas, ainda bem que as resenhas, não sei se são 300 páginas, 300 caracteres ou 300 palavras. Aí, começando por aí, eu acabei de sair de uma aula chapada de teoria e metodologia de história lá da UF. Rapaz do céu. Tá, beleza, Plínio. A Nesca, fala, Nesca. Você já tinha aparecido aí? Pro, eu comecei a ler ontem, eu estava quase dormindo, daí eu falei, achei muito cheio de safadeza. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô com sono, vou dormir, né? Não vou parar aqui no meio e depois eu volto. Professor, é um texto que fala assim, né? Indiretamente de mãe de safadeza, né? Ou eu tô muito errado? Porque falo, não falo? De safadeza? É, professor. Bom, tem um pouco de safadeza, sim. Tem bastante, professor. É quase todo. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Comecei a ler de novo hoje. Feliz da vida, né? Assim, tomei um café. Falei, não, agora, né? Devia ser coisa da minha coisa. Não é. É bastante. E assim, mas é de uma forma tão lúdica e tão doce que parece ser até infantilizado, sabe? E a impressão que eu tive, né, como eu não entendo direito dessa parte das estruturas narrativas, não percebi quando ele deixou de ser um narrador e passou a contar, né, a ser primeira pessoa. Quando o senhor falou, eu fiquei até pensando, vou ler de novo para ver se eu acho. Mas, para mim, me deu muita impressão de ser a história de um amor platônico, que começou com uma grande paixão, né? E depois, quando veio a realidade, que culminou no abraço, quando eles foram lá para a Lua, e quando veio a realidade do cotidiano, aquilo se desmanchou, né? Que como é, né? Na realidade. E aí ele decidiu voltar para a Terra, apesar de gostar ainda, né? Da mulher, e ficar olhando de longe para ela, assim, sabe? Sempre contemplando, fica feliz quando ela aparece na Lua, ele só enxerga ela, acha que a Lua só é a Lua por causa dela, né? Então, para mim, soou uma história assim do amor platônico, cheio de safadeza, cheio de safadeza, cheio de safadeza, mas que ele mesmo não desfrutou muito da safadeza ali, só pegava as beiradas assim que sobravam. Tá, legal. Então, é verdade isso que você está falando. É uma questão, o conflito é esse, do amor platônico, né? E o narrador,
o que eu estou querendo dizer é assim, o narrador sempre é em primeira pessoa. Não é que muda, né? Mas a questão é assim, até um determinado ponto, a gente não sabe quem é ele como personagem, entendeu? A gente ele está contando em primeira pessoa, sempre. A gente sabe que ele é personagem. Mas qual personagem ele é, né? Então, até um determinado ponto, a gente não sabe. A gente só sabe a partir do momento em que começa o conflito, né? Ou um pouco antes de começar o conflito, né? Então, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês onde é. Que é até então ele vai falando dos outros personagens ou de nós, fala em primeira pessoa do plural. Daí no final da página 13 do PDF, ele fala assim, ó: até eu, por grande e gordo que fosse, toda vez que ia lá em cima, custava a reabituar-me com os altos e baixos da terra. Então, aqui a gente sabe, então ele é alguém grande e gordo, porque até então a gente não sabe nada a respeito dele, a gente só sabe que ele faz parte desse grupo, né? E daí, logo depois que ele aparece como personagem, já aparece que ele segura a mulher, né? A senhora VHD. E aqui começa isso que você está falando de safadeza, né? Porque ele segura. Não, professor, a safadeza começa antes. É? No começo do texto é uma grande safadeza. Lê de novo, agora para os olhar mais malicioso que eu estou te dando. Não, então me fala, porque talvez eu não tenha percebido essa safadeza. Professor, eu não vou falar não, que eu tenho vergonha, mas o senhor lê de novo com o olhar de malicioso que eu te dei, tá? É no começo, começa assim, aí... É bastante. Será? Tá, Depois o senhor lê com calma. Tá bom. Vai lendo assim, vai Tá. fazendo umas analogias, assim, É mesmo? É mesmo, professor. Não sei, às vezes é minha mente poluída, né, que pode ser também, eu fiquei, meu Deus do céu, como que eu, né, mas, professor, bem encantadora a forma dele falar. Tá, depois eu vou reler pensando nisso que está falando. Mas, naquela estrutura que eu propus aqui, né? Então, basicamente, vocês mataram tudo, né? Porque, ou melhor, chegaram bem perto e eu completei aqui, né? Então, o conflito é esse, né? O conflito é desse amor platônico aí, né? E o desfecho é aquele lá como eu falei, né? Que tem a ver com o mito e de explicação do poder que a lua exerce sobre os cães e sobre o protagonista. E a lua cheia, né? É a lua cheia. Certo? Tá, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que a Nesca leu e o Gabriel, né? O Gabriel Mesquita. O outro caiu, né? Mas é interessante, né, como que, assim, eu sempre senti, sempre vi, comento com as pessoas, eu acho que cada leitura é tão subjetiva, né, inclusive dependendo do estado emocional que a gente está, né? É verdade. Acontece que, assim, quando a gente interpreta alguma coisa, a gente tem que mostrar no texto o que justifica aquela nossa interpretação, né? Isso é uma das coisas. E a outra coisa é assim, por mais subjetivo que seja, também é algo que você tem que convencer o outro de que a sua leitura faz sentido, né? Isso eu digo assim, nos estudos literários é assim que a gente costuma
tratar essa questão, né, da subjetividade, né? Então, assim, a minha interpretação ela é válida a partir do momento em que eu consigo convencer os meus ouvintes ou leitores de que ela é válida. É uma questão de retórica, né? Certo? Então, professor, posso comentar um negócio aqui, senão vai ficar chateado. Vocês conhecem, você conhece, claro, muito bem, a galera deve conhecer também, eu já acompanho ela, tem para aí uns 5 anos, a Tatiana Feltrin, né? Vocês conhecem ela. É incrível que toda resenha que ela vai fazer, independente da obra que for, do gênero literário que ela for fazer, inclusive agora ela estava numa pegada de ler a Bíblia, ela consegue, de certa maneira, como é que eu vou falar? Provocar a gente, assim, para sentir vontade de ler. E aí, quando eu falo, logo no começo que eu falei que eu gosto de assistir vocês, que eu gosto de acompanhar, é super curto, umas narrativas, assim, né, como o João Vitor mesmo está falando, entre outros que já participaram, a Adriana, a Albert, que não está aqui, acaba instigando a gente, conforme essa, eu vou falar, vou falar a palavra dom, esse dom da narrativa, né? Como que vai narrar, como é que vai contar e tal, sabe? Digamos que é uma habilidade, vamos falar assim. Legal, Plínio. Não sei por que isso poderia desagradar a gente, né? Não sei por que essa observação poderia desagradar. Né? E, bom, o David fez um comentário aqui que leu. Eu li, mas não consigo pensar em nada mais para acrescentar. Talvez o fato da Lua ter um leite lá que eles pegavam, não sei se tem relação com aquilo de fertilidade ou algo assim. Pois é, não sei. Para mim pareceu assim essa primeira parte, né? Que a que a Nesca viu safadeza. Para mim pareceu uma coisa meio assim o mais nonsense possível, né? Do tipo assim, tem uma observação científica que diz, em determinado momento a Lua esteve mais próxima da Terra do que está agora. Daí o Ítalo Calvino imagina essa observação, mas de uma maneira bem fantasiosa, né? Era tão próxima que a gente praticamente podia alcançar, principalmente quando a Lua estava cheia, né? E daí ele, bom, mas o que a gente ia fazer lá, né? Daí ele imagina que pudesse ser tirar esse leite lá, né? E ele imagina a questão da gravidade, né? Que, bom, a Terra exerce gravidade sobre os corpos e por isso que a gente fica preso à Terra, né? Tem a Via Láctea, pode ser também. Mas, assim, ele imagina que, por exemplo, a gente ouve falar de esse comentário do tem como que chama? Um lapso, né? Um ato falho aí que ficou engraçado, mas eu não vou comentar porque vai ficar gravado. Mas, enfim, que esse ato falho do Plínio tem mais a ver com a interpretação da Nesca de safadeza. Né? Mas, enfim, por exemplo, a gente acho que tem... Achei agora. Tem alguma coisa assim do tipo, a lua cheia parece um pão de queijo, alguma coisa assim, né? Acho que isso alguém já falou, né? A lua cheia parece um pão de queijo. Daí, então, imagina, ela é meio esbranquiçada, tem leite lá, e esse leite é formado por o quê? Pelos corpos que são atraídos para a lua pela gravidade da lua, né? É tudo muito misterioso. Olha como é que eu fui errar. Eu não me perdoo errar as palavras às vezes. Olha como é que eu fui escrever. Via Láctea, no imaginário dos romanos. Escrever Nesca. Eu estava num grupo com a Nesca uma época, daí eu não dei conta, não. Tava a Nesca mais uns 3 ou 4 professores, não é não, Nesca? Lembra daquele grupo do WhatsApp de meados do ano passado? Então, mas o que eu vejo é isso, é do nonsense, né? Nessa primeira parte aí, antes do conflito, né? Antes do conflito, que
se dá a partir do momento em que ele começa a gostar da senhora VHD, né? Agora, claro, a gente pode propor interpretações assim como essa que o David está falando, né? Que a lua tem a ver com algo de fertilidade e tal, mas daí essas é como se fosse assim, esse tipo de sugestão, né? Se dá pela linguagem poética, né? A linguagem poética é cheia de sugestões, né? Como num poema, né? As imagens vão sugerindo possíveis interpretações. Essas interpretações elas nunca são elas nunca são absolutas ou dá para entender o que tu querendo dizer? Ah, beleza. Mais alguma coisa, Nesca? Não? Não, professora, eu estava procurando aqui aonde começa, né? Mas eu não estou conseguindo achar. Onde Porque começa daí o eu já cu? não consigo. A parte que começa a safadeza. Ah, eu não consegui, depois eu Não, posso ó, até mandar para o senhor. ó, Mas eu não consegui agora, ó, não. do seu ponto de vista, é cheio de safadeza. Do meu ponto de vista, a safadeza, se é que tem, começa no momento que eu falei, que o personagem segura nas mamas da senhora VHD, né? Então, esse aí já é o final. Não, Já achei então, mais ou menos lá no meio, isso entendeu? é na página 14 do PDF, né? No terceiro parágrafo. Ah, peraí, que eu tô quase achando. Peraí. Tem uma outra coisa que. Não, Tem não é uma... porque. Ah, fala. Não, não consegui, não, professor, achar agora. Depois eu procuro direitinho, é que eu não consigo concentrar. Então, a questão é assim, ó. Se você fosse fazer um texto crítico, né, interpretativo, você teria que mostrar, né, entendeu? Onde está a safadeza? Para que o seu leitor falasse, nossa, é mesmo, como que eu não vi? Né? Então, isso, é assim que se dá na área de estudos literários. Ah, achou, mostra aí. Vamos lá, eu vou ler, hein? Uhum. Vamos lá. Talvez, né? Vamos ver. Agora vocês estão com a mente tudo poluído. Agora pode ser diferente, mas então a lua, ou melhor, o fundo, o ventre da lua, em suma, a parte que passava mais perto da terra, quase a ponto de roçá-la, era coberta de uma crosta de escamas pontiagudas. Chegava a parecer o ventre de um peixe, mesmo o cheiro, pelo que me lembro, era, se não todo de peixe, levemente mais tênue, como de salmão defumado. Na verdade, no alto da escada conseguia-se de fato tocá-la. Bastava erguer os braços, apoiando-se no último degrau. Havíamos tomado cuidadosamente as medidas, sem suportar que ela estava se afastando. A única coisa para a qual se deixava estar bem atento era o lugar onde se punham as mãos. Eu escolhi uma escama que me parecesse sólida. Devíamos subir todos, por turnos, em grupos de 5 ou 6. Agarrava-a com uma das mãos e depois com a outra, e imediatamente sentia a escada e a barca escaparem debaixo de mim, e o movimento da lua arrancar-me da atração terrestre. Sim, a lua tinha uma força que nos arrancava e de... Ai, meu Deus, fechei, peraí. E de que nos dávamos conta do momento da passagem de uma para outra. Era preciso fazê-lo bem rápido, com uma espécie de cambalhota. Agarrar-lhe as escamas, tirar as pernas para o alto e então se encontrar de pé sobre o solo lunar. Visto da terra, era como se estivéssemos dependurados da cabeça para baixo. É que, professor, o senhor não está enxergando as imagens que ficam aparecendo na minha cabeça, entendeu? Aí não vai dar. Não, então, até dá, então, Nesca, até dá para imaginar o tipo de coisa que você está
propondo, né? Mas eu não vejo isso como algo, como sentido mais. Não, porque tem que ler tudo, eu não vou ficar lendo, né, professor? Não, então. Você vai continuando, você entendeu mais ou menos o teor da coisa, né? Entendi. Porque quando fala assim, o ventre da lua e o cheiro de peixe, não sei o quê, daí não, continua. Depois ele começa com as mãos e larará e. Não, tá bom, mas eu não acho que esse seja o sentido predominante dessa parte, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, sim, não é. Não diz, mas que é. Tem. Não, tudo bem. Eu entendo que seja possível, mas não me parece que seja o sentido predominante. Eu acho que a safadeza está mais na sua cabeça do que no texto. Mas tudo bem. A Morena Tropicana, o João Vitor, ao seu Valência, uma grande alusão poética a sexo. Não, mas daí a questão é assim, a sensualidade, né? Uma coisa é a sensualidade, outra coisa é o sexo, a safadeza, né? Outra coisa é a safadeza, né? Acho que a safadeza é diferente de sensualidade. Tá igual como é que é quem escreveu lá a Madame Bovary, como é que é o Flaubert. Ele fala que no final, na verdade, era ele, ele, como é que é? A Madame Bovary sou eu, ele fala. Então, o Plínio, você perguntou da época, né? O livro As Cosmicômicas é de 1965, né? Mas parece que a ideia dele surgiu em 1960, né? Bem no auge da contracultura, né? Das loucuras, das drogas, das coisas aradas, dos êxtase, né? Êxtase não, é LSD, né? LSD. Tá. Enfim, eu acho que esse conto é muito inusitado, né? E eu dei muita risada e eu falei, meu Deus, de onde vai a cabeça do cara, né? Só que ao mesmo tempo eu fiquei assim, pensando que não fosse ter um conflito propriamente dito. E o conflito aparece aí, né? No momento em que ele se apaixona pela senhora VHD, né? E tá, eu vou reler. Entendi. A Heloísa está falando. Será que essa lua é uma metáfora para outra coisa? Agora eu fiquei curioso com a versão da Nesca. Então, mas a lua tem a ver com o feminino e tal, né? Como foi dito já no início, né? Então, pode ter sugestões, né, de algo relacionado com a sensualidade, né? Assim como tem, que no final a lua é a mulher que ficou lá, né? Bom, a VHD, como é que está escrito VHD no conto? VHD. Então, vamos lembrar também que essa época aí, de 1965, desse conto aí, é a loucura da fita VHD, né? Dos filmes de videocassete. Não é, Plínio. Não tem nada a ver. Não, a fita VHD é posterior, né? O videocassete é década de 80, né? É VHS. Deixa pra lá tudo isso aí. Eu tô só me divertindo. Eu adoro ficar com vocês aqui, pô. Não, eu também pensei. Plínio, eu também pensei em VHS quando eu li VHD, mas é posterior. Mas, enfim, é VHS, como o João Vitor está lembrando. Mas beleza, ó. Vamos para o próximo, porque senão a gente não vai, né? A gente não vai dar conta. Então, ó, a respeito do Bradbury, né? Então a gente começou a falar sobre ele, né?
sobre as crônicas marcianas, né? E a gente comentou sobre as 3 lá, né? A segunda, a quarta e a sexta, né? E daí o João Vitor propôs essa que se chama Usher 2, né? Então, você quer falar, João? Posso falar, prof. Então tá, vai lá. Inclusive, eu lembro quando eu li esse capítulo, acho que era umas 2 da manhã ou 3, eu mandei mensagem pro professor, falei, professor, caralho, capítulo foda, você tem que ler, você tem que ler. Eu falei, ele vai me responder de manhã, na hora ele, pô, cara, eu já li, achei mó bacana mesmo. Eu falei, oi, você tá acordado, mano? Mas eu achei um capítulo sensacional, o Usher 2, ele se passa em abril de 2005, segundo os capítulos do livro, né? E aí ele vai narrar a história do Stendhal, eu acho que é assim que você fala o nome do cara. Mas aí ele vai para Marte, né? Após toda aquela migração do planeta Terra para Marte. E aí lá ele constrói uma casa que ele chama de Usher 2, né? E aí no início eu fiquei até em dúvida, tipo, pô, por que o Usher e tal? E aí ele vai explicar dentro da crônica, né? Que é por conta do conto do Poe, que se chama Usher. Eu não cheguei a ler o conto do Poe para falar mais aprofundadamente sobre o conto do Usher, Então, né? João, o Sim. conto do Edgar Allan Poe se chama A Queda da Casa de Usher. Uhum. É. E aí. Com o desfecho do conto, né? Do conto do Bradbury. Sim, aí agora fica mais completo o do Bradbury. Aí, só contextualizando porque ele construiu essa casa, tem uma lei em Marte, é o que eu entendi também no livro, na Terra eles queimaram casas ou alusões à arte, etc. Então eles queimam os livros, expressões de artes, casas, etc. Em Marte também se estabeleceu essa lei. Que tanto que vai ter um capítulo que trata que os caras, eles, tipo, estão em Marte querendo fugir da lei da burocracia, mas ela conseguiu alcançar Marte, tá? A burocracia e a lei dentro de Marte. E aí nessa casa ele constrói, ele fala para os arquitetos, né, para o construtor, exatamente o jeito que ele quer e tem que ser exatamente sem tirar nem pôr. Tem que ser daquele jeito que ele manda, a cor, todos os maquinários que ele quer. E aí no meio dessa história chega o Garret, que é um... Eu sei que ele é um inspetor, mas deixa eu pegar o nome certo para vocês. Só um minutinho. Mas ele é como se fosse tipo um agente de vigilância sanitária, sabe? Só que ele fiscaliza mais essas questões de o que vai ser destruído ou não, né? Só um minutinho. Aqui, sou Garret, investigador de climas morais. E aí fala, né, que climas morais chegou em Marte, que fiscaliza toda essa questão de construções e criações literárias, né? Enfim, ele vai tentar inspecionar a casa, e numa dessas um macaco pula na cabeça do Garret e mata ele, né? E aí eles escondem um corpo, né? Ele e o ajudante dele. E aí eles abrem a casa para visitação, para todo mundo da cidade que eles estão lá quiserem visitar, né? E aí é muito engraçado que eu acho que eles não usam carro nem nada, eles usam foguete, né? Até o Garret chega num foguete prateado lá e tal. Mas enfim, eles entram nessa casa mais de noitinha, vão se divertir, né? E aí começa a acontecer umas coisas estranhas. As pessoas começam a gritar, outras desaparecer, e todo mundo acha que é um divertimento da hora. E numa dessas chegou o ajudante dele, assim, do Stendhal, e fala, cara, eu fui limpar a fornalha e eu achei engrenagem. Aí o Stendhal, tipo, fica, mano, como assim? E aí o ajudante fala que o Garret, na verdade, é um robô, tipo, não é o Garret de verdade. E aí o Stendhal fica, tipo, cara, ferrou, vai baixar a polícia aqui e vai botar tudo pra baixo. O Garret, ele acaba chegando, né, o Garret verdadeiro, e aí as pessoas que estão dentro da casa, elas começam a perceber que os gritos estão muito fortes, as pessoas estão desaparecendo muito, e o Stendhal dá desculpa que são robôs, né, igual que o Garret mandou. E o Garret também é convencido a entrar na casa, tomar um pouco, ver por que da demolição, né? E o Stendhal tava aceitando tudo muito bem, e o Garret também fica tipo, cara, você tá aceitando muito bem. Enfim, vai dando essa série de assassinatos dentro da casa, né? E no final a casa já ia ser incendiada, mas após ele concluir essa grande obra dele, né, o Stendhal, ele sai da casa e fala, pronto, agora a gente pode destruir. Tipo, ele construiu uma casa inteira, que demorou bastante tempo, para no final destruir ela, sabe? Pelo que eu entendi do conto, ou da crônica, na verdade, pelo que eu entendi da crônica,
Era como se fosse uma vingança, né? Que ele até fala durante a história que é como se fosse uma vingança, uma espécie de retaliação pelo que eles fizeram contra os livros, né? Contra a arte. E aí ele precisava dessa vingança, né? Basicamente isso, conta. Ele tá antes dos acontecimentos do Marciano e etc, né? É isso. Certo, João. O conto é cheio de referências, né, ao Poe, né, e a outras obras literárias, né, Uhum. e, e também tem uma relação muito grande com o período histórico, né, Sim. do macartismo, né, em que nos Estados Unidos havia uma perseguição contra aquilo que era considerado comunista, né? Na época da Guerra Fria, né? Uhum. Então, depois da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm como grande inimigo a União Soviética, né? Então, é o bloco capitalista contra o bloco socialista, né? Então, Uhum. a referência também é essa, né? Política. Sim. Isso. O Fahrenheit 451, que a Heloísa tá mencionando, é o romance do Bradbury que vai ser adaptado para o cinema, né? Uhum. Uhum. Então, tem bastante relação com essa ideia, né? De uma perseguição cultural, política, contra tudo aquilo que, que foge do que os Estados Unidos representam, né? Certo? No mundo, nesse contexto específico, certo? Da Guerra Fria. Nossa, que interessante. Agora há pouco, ainda nessa aula que eu falei que eu estava de teoria e metodologia de história, mencionaram esse filme. Como é que pronuncia? Fahrenheit? Fahrenheit, Fahrenheit. 451, Eu assisti esse filme. Na verdade, tem esse filme no computador. Aham. Tem duas versões dele, na verdade. Tem uma dos Sei. anos 80, me parece, e a dos anos 2000. É mesmo? Sim. A dos anos 80, você precisa ver. Tem um personagem lá que é muito engraçado. A fisionomia dele. Eu acho que é anterior, hein? Eu acho que não é dos 80, não. Eu acho que é anterior. Eu sei que é bem... 60, ó. É 66. O filme Isso. é 66. Tá, eu acho, na verdade, né, João? Porque quando o João me falou, nossa, não sei o que, eu falei, não, eu já tinha lido o livro inteiro, mas eu não lembrava especificamente de cada capítulo. Assim como eu não tenho a memória, né, exata de cada capítulo, de tudo que trata, né, as crônicas, cada uma delas, né? E, na verdade, são contos, né? Na verdade, são contos. Só que o nome Crônicas, aliás, é bem curioso isso, né? O nome Crônicas dá a entender que são acontecimentos reais, né? Em João, você entende o que eu estou querendo dizer a respeito do gênero? Sim, sim, totalmente. Inclusive é uma coisa que me causa muita dúvida de vez em quando, né? Porque Crônica descreve aquele real, o cotidiano, né, basicamente. E aí, como seria o cotidiano se ele não fosse aquela realidade, né? Acho bem curioso isso. Que no Não, caso não se levaria em conta, né? então, o nome Crônicas Marcianas também como se fosse assim, um nome fictício para o gênero que está sendo realizado, né? Como se fosse assim, eu escrevo um diário fictício. Então, eu dou o nome de diário para algo que não aconteceu, para um personagem que não existe, né? Dá para entender? Então, esses acontecimentos aqui não ocorreram, mas o fato de eu nomeá-los como crônicas dá a entender que eles ocorreram, entendeu?
Uhum, sim. Sim. Então, assim, faz parte da elaboração ficcional dar o nome de crônicas para isso que são contos, na verdade, né? São contos, né? Mas, enfim, eu acho que essa crônica, ou esse conto, né, ele faz muito sentido naquele contexto específico, né? Mas é como se fosse, para nós, ou para mim, pelo menos, meio panfletário demais nos dias de hoje, né? Sabe? Então, na sua. Desculpa te decepcionar, agora sou eu que estou te decepcionando, né? Na sua lembrança, eu falei, nossa, era foda pra caralho mesmo. Mas eu não falei isso. Eu Não, falei, sim. eu falei assim, ó, João, eu li todas, mas eu não lembro especificamente dessa. Mas Aham. vamos sugerir então para o grupo, né? Foi isso que eu falei, né? Sim, sim. Aham. E o que eu estou dizendo é que, dentre todas, não é das minhas preferidas, né? Uhum. Ah, Então, também não é a minha, mas é boa. não, e por quê? Porque, na minha opinião, parece meio simplista a divisão que ele faz, por exemplo, entre o tipo de ideia que existe, né? Existe uma ideia que tem a ver com a arte, com a imaginação e tal, e existe uma ideia que é contrária, que é a inspeção moral, sanitária e tal, né? Então, Uhum. em determinados contextos, faz sentido, porque as coisas se dividem dessa maneira, né? Mas em outros não, né? Então, quando, por exemplo, ele tem uma hora que ele condena o realismo, né? Como se de um lado de um lado há aquilo que é imaginativo, cultural, e do outro aquilo que é realista e banal, como se fossem coisas que se contradizem, certo? E, na Uhum. verdade, na literatura não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? Mas, desculpa, eu estou adiantando demais a minha impressão, né? E eu gostaria que os outros falassem também aquilo que Ô, os Pro, demais. Fala, fala. eu concordo com o senhor, mas eu achei ele simplista na forma, na estética, né, do conto, mas no miolo, naquela narrativa ali, eu achei um pouco densas questões das referências que ele faz, né, a arte, a literatura. Ele botou muita referência que eu até nem entendi ali na hora, tive que pesquisar um ou outro nome, né, para tentar entender, e mesmo assim eu não entendi a completude daquele conto, né. Mas quanto à forma da capitulação dele, eu também achei bem simplista nesse caso. Eu gosto mais daqueles anteriores que a gente leu, né? Esse, o Marciano, eu preciso reler, mas Marciano é muito bom. aham, porque também no prefácio está sendo destacado como um dos pontos mais impressionantes pelo Borges, né? Uhum. Então, Se não me engano, prof, aham, o Marciano ele vai tratar da escritura de Marte. Se não me engano, ah, é isso. E é um dos ah, pontos mais emblemáticos, porque eu não vi sentido no que os marcianos fizeram, o porquê, sabe? Mas foi bem, bem bizarro. eu vou reler essa. Mas, bom, vamos ouvir os demais, Uhum. caso queiram, né? Posso? Posso, Sim, professor? sim, claro, Heloíse, por favor. Então eu entendi assim que esse conto foi uma homenagem, né, para o Poe, porque não só pelo título, né, o Cher 2, mas por ele construir a mesma ideia, né, da casa que vai desmoronar, né, e ele utiliza para um fim, né? No caso ali era do Poe era uma causa amaldiçoada, digamos assim. Mas ali é como o João falou, né? Uma vingança. É como se ele tivesse planejado, como se fosse assim, um mundo pós-apocalíptico, e aí de tudo que aconteceu, né? De terem destruído.
os livros, a arte, tudo, ele fez essa grande homenagem, assim. Ele também era muito milionário, né? Então, eu entendi assim como se fosse uma grande homenagem ao povo. Sim, é isso. Dentre outras coisas, é isso sim, né? Aliás, o maior número de referências ao Poe, né? A casa lá é construída cheia de referências, né? Tem aos contos do Poe, né? O Crime da Rua Morgue, o Poço e o Pêndulo, Barril de Amontilhado, o Coração Delator, todos esses contos têm referência a eles ali, né? E hoje em dia, né, nesse mundo que a gente está, de uma guerra política mesmo, acho que também faz muita coerência, né, com esse mundo que vai muito contra a arte, contra a literatura. Então, eu acho muito contemporâneo, assim, também. Sim, também é verdade, Heloíse. Assim, a gente está vivendo um momento político bastante conturbado, né? Em que o governo vai contra a cultura, né? Assim, é uma realidade também atual. Mas o que me parece simplista é assim, ele coloca o todo conto imaginativo como algo subversivo politicamente. E, na verdade, não é, né? Assim, por exemplo, se a gente for pensar, o governo que vai contra a cultura está pouco se lixando para o fato de, por exemplo, a televisão passar um filme de terror, né? Um filme de terror não é necessariamente politicamente subversivo, né? Então, me parece que esse é um dos problemas da ideia que está por trás desse conto, né? Coloca como subversivo politicamente tudo que tem a ver com imaginação, fantasia, né? E tem muita nuance, na verdade, no meio dessas coisas, né? Eu não acho que o Edgar Allan Poe seja subversivo politicamente, né? Sabe? Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Sim, professor, eu entendi também dessa forma. Aham, é. E tem um momento que ele fala assim, ele desce o cacete no Hemingway. Vocês pegaram esse trecho? Sim, Fala, professor. o Hemingway, aquele realista do caramba. Então é isso que eu estou falando, que é meio simplista demais, né? Do tipo assim, o realismo é conservador e a ficção de horror ou fantástica ou Mas eu acho que a intenção foi essa mesmo, professor. não, Como então se foi, fosse assim, criar uma guerrinha entre o realismo, né? mas isso para mim é muito simplista, É, né? isso é. Assim, por exemplo, tem o Noel Carroll, né? Que é a filosofia do horror, os paradoxos do coração. É um dos livros teóricos sobre o horror, né? Que está lá no Google Classroom do NAFTA, né? Ele coloca essa discussão em pauta também, né? O horror é politicamente subversivo ou é politicamente conservador, né? Daí ele fala daí ele traz vários exemplos, tanto de obras quanto de autores que discutem essa questão, né? E a gente acaba concluindo, e ele próprio se coloca dessa forma, né? Que não tem uma resposta taxativa para o gênero como um todo, né? Sabe? Então, não é porque é horror, não é porque uma obra é de horror que ela vai ser politicamente subversiva. Ou porque é de horror, vai ser politicamente conservadora, né? Sabe? Essa que é a questão, né?
Então, parece que o Bradbury ele faz uma divisão muito simplista, né? E isso, bom, acaba, do meu ponto de vista, tornando as coisas meio equivocadas, né? Tudo bem? Sim, professor. Aham. Tá, deixa eu ler aqui a observação do João. Fabio, esse material que está no Classroom, como é que vai, quando você finalizar o projeto de extensão, ele vai ficar disponível para nós? Sim, vai ficar disponível. É que assim, na verdade, assim, quando você fala assim, eu acho que você nunca leu. Eu pretendo, sabe o que eu pretendo fazer? Eu tenho bastante material e eu faço minhas pastas, né? E eu tenho um sonho de conseguir ter a oportunidade de voltar e finalizar o meu bacharelado. Quando eu saí, eu lembro que eu fui lá para a Orla, lá, rapaz, peguei umas brejas lá e chorei até não poder mais. Eu não sabia que você não tinha terminado. Eu não terminei, só fiquei avacalhando só, né? E agora o arrependimento bateu. Eu quero muito. Então, Eu traí a história. Eu traí a história e arrumei um amante às letras, completamente apaixonado pelas letras, sério mesmo. então, Plínio, Ter conhecido vocês aí da OEMS para mim, Daniel, Ravel, essa galera toda aí. Você, que agora estou acompanhando você com a turma nesse projeto de extensão. Infelizmente. O material vai ficar disponível lá. Eu não pretendo tirar, não. Tá, beleza. Uhum. E eu entendo também o que você está falando. Eu também tenho um monte de coisa que eu quero ler, e não tenho tempo, porque estou lendo outras coisas, né? E é assim, né? Eu vejo da seguinte maneira: quando a gente ilumina algo, também cria sombra em outra coisa, né? E daí esse lugar onde tem sombra, a gente quer iluminar também. E assim vai, né? Assim, ou seja, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que tem coisa que a gente não leu, né? O que eu queria só ficar estudando, lendo, não fazer mais, e ouvindo música. Eu adoro música. Acho que muitos de nós gostaríamos de fazer isso, mas Nada mais, né? Não queria mais nada mesmo, juro. Mais nada. tá, deixa eu ler o comentário aqui o Marciano não é sobre a escritura, é sobre outro assunto. Inclusive, que me deu um certo medinho quando li. Tá, eu vou reler essa do Marciano. Aliás, eu estava relendo inteiro, né, as Crônicas Marcianas e fazendo anotações ou gravando áudios sobre as impressões de leitura e tal. Só que daí parei por questão de ter outras coisas para ler, né? Bom, mais alguém quer falar algo a respeito Eu desse conto? Fala, estava Gabriel. esperando a oportunidade. Eu achei um pouco mais interessante que o outro, né, principalmente por essas referências constantes aos Poe. Eu também creio que eu não tenha lido o conto do Poe que essa história está fazendo referência, mas eu já li alguns outros contos do Poe, mesmo antes de ter entrado no NAFTA. E, sabe, essa questão, né, do governo autoritário tentando destruir ali a cultura bem atual, né? Não vou ir muito além disso. Mas uma coisa que eu achei interessante é meio que o plot twist que tem, né? Que o cara lá que está construindo a casa, ele fala: não, você entendeu errado. Eles não estão vendo robôs sendo mortos. Eles já estão mortos. Entendeu? Eu achei isso muito interessante, né? Porque como que isso funciona, né? Será que esses 20 anos que o cara esperou foi para alguma convergência mística dos espíritos que eles voltariam, né? Qual que era o propósito? Eu acho que ainda fica um pouco em aberto tudo isso, né? Essas minúcias do plano dele. Mas eu achei bem interessante. Achei bem misterioso e místico.
É legal, Gabriel. Eu não sei se eu entendi direito, mas o que você está propondo é uma interpretação não tão literal assim do que está sendo dito, né? Eles já estão mortos, esses que matam a cultura, né? Não, não é nem isso. Eu tô falando, né? Qual que era o plano, né, como que ele sabia que aqueles espíritos estariam ali, né? Como que ele sabia que aquilo tudo ia acontecer? Tem muita coisa que fica em aberto. Mas essa interpretação que o senhor achou que fosse a minha também seria interessante. Entendi. Então, pelo que eu entendi da história propriamente dita, ele planejou tudo e convidou aquelas pessoas lá, né? Ele criou um grande evento para convidar aquelas pessoas, né? Foi assim que eu entendi, né? Sim, e é por isso que eu fico confuso, né? Porque aparentemente aquelas pessoas eram os espíritos que estavam vendo a própria morte aí, né? Como assim? É muito confuso, mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque a gente pode fazer todo tipo de teoria maluca. Não, é que ele cria réplicas, né? Cria réplicas que Sim, se confundem com as pessoas, né? sim, pelo que eu entendi, né, da história, as réplicas estavam morrendo e os espíritos estavam vendo. E, Não, cara, isso é uma coisa muito louca. não, É então, muito psicodélico. as réplicas, no começo dá a entender que as réplicas estavam morrendo e as pessoas estavam vendo, né? Ah, sim. E depois a gente entende que era o contrário, né? Não, as réplicas estavam vendo Não, e as sim, pessoas estavam eu morrendo. confundi minha fala, desculpa. Aham. Fala, João. Não, mas o que eu entendi foi que não tinha réplica nenhuma, tava matando já direto e já era. Ele falou que era réplica pro inspetor, entendeu? Pro inspetor não prender ele na hora, entendeu? Mas ele, pelo que eu entendi, tava matando já desde que chegou, Sim, entendeu? tava matando, mas tinha réplicas. Eu entendi que eram robôs. Então, as réplicas, Eles matavam as pessoas e colocavam robôs no lugar daquelas pessoas. os Sim, robôs. Para quem viu Westworld, é igual. É uma série Ah, eu não vi, não conheço essa série. que é praticamente assim, né? Substitui os robôs, né? Substituem as pessoas. Aham. Então, foi assim que eu interpretei a história, né? Que, Mas aí também não entendi por que depois acabar com a mansão se já todo mundo já tinha virado robô. não, isso tem a ver com o conto do Poe, A Queda da Casa de Usher. É, sim. Mas não fez muito sentido, né? Porque se já tinha matado as pessoas e colocado os robôs no lugar delas, né? Ah, mas é como se fosse assim, a casa cumpriu o seu propósito, né? O É. propósito da casa era aquele, né? E ele convidou aquelas pessoas já para que elas fossem morrer, né? Sim, sim, Igual o filme Bastardos Inglórios. sim. O João Vitor, eu acho que foi para despistar o investigador por hora. Ah, mas o investigador estava lá também, né, João? sim, mas, tipo, eu acho que se não tivesse um investigador no cálculo, ele nem ia botar o robô ali, sabe? Mas acho que ele botou o robô pra falar, não, eles não estão morrendo, então, não, fica aí bebendo algumas coisas que daqui a pouco você vai ver, sabe? Alguma coisa assim. Ah, não, não sei. Não sei. Eu não sei se faz sentido ficar especulando a respeito disso, né? Uhum. Bom, mais alguém? Não? Gostaria, professor, se possível, gostaria de fazer uma menção honrosa a um dos últimos capítulos do livro, que dois, na verdade, né? Que é o. Só um minuto, deixa eu pegar aqui o índice. Que é Menção. o As Cidades Silenciosas e o Piquenique de 1 Milhão de Anos. Eu acho que é esse.
Cidade Silenciosa trata de quando tem o êxodo de Marte, né? Acontece toda a treta aí, que eu não vou contar o que acontece, mas tem um êxodo de Marte. E aí um cara, parece que dormiu muito, acorda e não tem mais ninguém em Marte. E ele fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Se não me engano, é esse capítulo ou o anterior. Mas enfim, ele acorda assim em Marte, ele vê que não tem ninguém, né? E ele fica até feliz, porque ele gosta de ficar sozinho. Só que vai passando o tempo e vai ficando meio triste e tal, querendo uma companhia. E aí eu acho que esse capítulo reflete muito nossa sociedade atual, entendeu? E aí ele um dia ouve um telefone de alguma casa tocar, tenta atender e não consegue. A pessoa desliga do outro lado. E aí ele vai tentando atender os telefones e tal. Ah, eu lembro desse. Agora que você está falando, eu lembrei. Realmente, esse é bem impressionante, né? Sim, e eu rachei o bico, professor, no final. Coitada da guria. E aí, tipo, ele acaba descobrindo quem que ligou pra ele. Ele descobre que é uma mulher. E aí ele já sonha, ele fala, cara, eu vou casar com ela, já me apaixonei e tal. E ele idealiza uma modelo na cabeça dele, né? E aí ele pega um carro que ele acha no meio da cidade, dirige não sei quantos 1000 quilômetros pra achar a guria. Ele chega no lugar e não acha a guria. E ele fica tipo, caralho, onde é que ela tá? Minta, acho que ele acha a guria nesse lugar, né? Enfim, aí eles se encontram, só que quando ele vê ela, é a desilusão total. Porque ele imaginava uma moça com corpo escultural, olhos verdes, cabelos negros, né? Só que ele chega, é uma moça gordinha e não é nada daquilo que ele espera, sabe? Porque ele imagina pela voz dela e tal. E aí ele vai se desencantando com a guria só, tipo, tá tentando ser feliz. E aí chega num ponto do conto que ela pega e fala, não fui pra Terra porque todo mundo me julgava aqui, eu só queria comer e ser feliz, saca? E aí ela fala, eu até separei um vestido de casamento pra gente casar. No que ela fala isso, ele some, ele foge. Coitado da guria, mano. E ele, tipo, dirige, fala na história que ele dirige por 3 dias seguidos. Pra, tipo, sair de perto dela. Pra ela nunca mais achar ele. Eu rachei o bico, mas fiquei com dó também. E reflete muito dessa questão de a gente idealizar uma imagem, ela não se cumprir e a gente se frustrar, tá ligado? A gente não se apaixona pelo que a pessoa é, mas pelo que ela aparenta ser. Acho que é isso. Ou pelo que a gente idealiza, né? Pelo que você gostaria que ela fosse, né? Exatamente. A falha não tá na pessoa, tá na gente. Fica a dica. E o outro capítulo, que é o último, que é o Piquenique de 1 milhão de anos, trata ainda da, se não me engano, é a quarta expedição, é a que sobrevive, né? Todo o caos. É a quarta expedição. Trata de um dos integrantes da quarta expedição que ficou em Marte após o êxodo, né? E aí vai tratar da volta do capitão John Isidore, acho que era esse o nome dele, do capitão da quarta expedição, né? E ele encontra esse antigo companheiro e aí vai se dar toda a trama do conto, que eu achei, assim, blow mind, estarrecedor, fiquei, cara, aqui foi o ápice. Porque é muito massa. Você acha que tá indo para uma direção e ele vai para outra, você começa a desconfiar de tudo, é muito maneiro. Não sei se eu falo o que que é, mas vou dar só um contexto. A nave, esse capitão, ele vai, se não me engano, para Vênus ou Saturno. Enfim, ele vai nessa missão que dura tipo 20 e poucos anos e ele volta. No que ele volta, Marte tá tipo, só Marte, não tem mais ninguém. E aí ele encontra esse antigo médico da equipe dele com a família do médico lá, e eles comem, bebem. Só que existem coisas que causam suspeitas no capitão, porque coisas como, tipo, algumas pessoas não envelhecerem, enquanto o médico tá, tipo, ficando muito velho. E vai seguindo as suspeitas, né, pra ver o que vai acontecer. Basicamente é isso o conto. Não vou dar muito spoiler, porque desfecho é excelente. Sim, eu lembrei também, pelo que você está falando, eu lembrei também. Esse eu achei muito bom. Trata... Eu não lembrei de tudo, mas eu lembrei de alguns Uhum. aspectos desse conto. Pois é, eu acho esse livro extremamente rico, né? Sim. Que uma lida só não é suficiente, né? Uhum. Mas, bom, enfim. E trata desculpa interromper, prof. O último capítulo ele trata também bastante dessa questão de existência e morte, né? Tipo, até que ponto eu sei quem eu sou, né? E aí outro conto que eu acho que vai conversar com esse vai ser ou os longos anos ou os observadores, mas acho que vai ser os longos anos, que não tem personagem no conto, simplesmente não tem. Ele só trata depois do êxodo, né? Trata de uma casa numa cidade que ficou vazia, a casa também ficou vazia,
E a rotina daquela casa, que é toda automatizada, continuou. E aí vai contar Sim. o que Lembrei acontece dele. com a casa. Muito bom também. Achei muito massa. Sim. Uma coisa curiosa a respeito desse livro é que ele foi publicando os contos, acho que em revistas, né? E depois ele reuniu tudo em livro e criou histórias menores para ir estabelecendo as ligações, né? Então, o livro não foi pensado como um grande livro e cada conto sendo os capítulos, né? Foi posterior a essa organização como um livro, né? Então, por isso que alguns contos são mais extensos e mais elaborados e outros são bem curtos, assim, né? Certo? Tá. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Não? Não, prof. Bom, então o nosso próximo encontro é com o Gregório, né? E o livro se chama Sombra de Reis Barbudos, do José J. Veiga, né? No dia 21 de outubro, certo? Então tá bom. Então até a próxima. Um bom recesso para vocês. O livro, o PDF já está lá, né? É um romance, então é bom já começar a ler, tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Ô, Pro, só me Fala. fala um pouco sobre o negócio das ilustrações lá, por favor. Ah, Me sim. explica melhor. Não, então, eu vou falar para todos então, né, que a gente, a Adriana, né, teve a ideia de criar uma publicação, né, do projeto, e daí essa publicação, beleza, pode mandar, João. Essa publicação vai ter um tema, né, que é pandemia e insólito, né, que relacione as duas coisas, a pandemia e o insólito, né? E a gente vai aceitar textos literários, pode ser em prosa ou verso, né? Que tenham alguma relação com esse tema, e imagens, ilustrações, fotos, né? No caso, né, Nesca, a gente poderia pensar de duas maneiras na sua participação. Você pode ler os textos e ilustrar, né? Ou então você pode mandar desenhos independentes imagens independentes dos textos também, né? Certo? O, É isso eu, que eu eu, fiquei em dúvida. Eu falei, aham. sabe, tipo, como que vai ser isso, né? Porque assim, Porque, eu tenho aham. uma série todinha, né, que foi da pandemia, e, Ah, e tem uma série, inclusive, que é dos profissionais de várias áreas, né? Foi logo no começo, com as histórias deles sendo relatadas, né? Como se eles estivessem prestando depoimento. Tem uma série que é para uso de máscara, né? Que é a Cuida da Sua Vida, que fala de diversos temazinhos, mas eu fiquei meio assim, porque quando a gente fala de ilustração, né, para livro, é sempre relacionado, direcionado, né? Daí eu fiquei meio em dúvida se era para ser aleatório, assim, ou tem aquela série do Acesso de Distopia Virtual também, que é completamente insólito, né? Aí qual eu fiquei série meio que em você está dúvida, mas eu falando acho que é completamente insólito? Acesso de Distopia Virtual é uma que é embasada no 1984, do George Orwell, e como a gente é vigiada, né? Sem Ah, saber. E ela é bem explícita, assim, né?
E é bem Sim. insólito ao mesmo tempo. Mas eu não sei, me pareceu que ficaria deslocado, sabe? Acho que de Entendi. repente ilustrar mesmo os contos, eu acho que é mais coerente. Bem que a gente está falando de insólito, mas mesmo assim, sabe? Para ficar um corpo de uma publicação. Entendi. Tá, a gente vai vendo então, Nesca, né? A gente vai pensando, certo? Tá bom, pronto. Então tá. Então, Valeu. obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Até a próxima a todos. Beijo, Boa pessoal. noite. Até. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Tchau, Até gente. mais. Boa